Ok. Olá, boa noite, sejam bem-vindos todos os ministros da nossa diocese para este encontro. Começo pedindo desculpa também ao padre Armando, tivemos um probleminha técnico com o link da diocese, mas já encaminhei o link no grupo e já percebo aqui que as pessoas estão recebendo, já tem gente acompanhando a gente aqui, que bom. Então, a gente vai começar o diálogo com o Padre Armando agora. Boa noite, Padre Armando. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos que nos acompanham, vocês que são ministros aí da Eucaristia, ou estão se preparando para se tornarem ministros extraordinários. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, essa noite, partilhando um pouquinho da vida, um pouquinho de experiências, e me coloco à disposição. O que vocês tiverem de dúvida e que estiver ao meu alcance, pode perguntar que a gente vai tentar responder, tá bom? Bacana, várias pessoas já fazendo saudação aqui para a gente, para o senhor Padre Armando. Então, você que tem alguma pergunta que tem a ver com o segundo módulo e que tem a ver com o EMID também, pode ir preparando e fazendo a sua pergunta, encaminhando. Daqui a pouco o Padre Armando vai responder as perguntas sobre o módulo dele. Boa noite para vocês que estão chegando agora. De novo, peço desculpa, houve um probleminha técnico, por isso a gente trocou o link. Mas, enfim, já estamos aqui prontos para começarmos o diálogo dessa noite. E eu convido o Padre Armando para conduzir o momento de oração dessa noite, de entrada nesse encontro. Padre Armando? Ok, então nós vamos começar com a oração tirada do Salmo 15. Se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, pode também pegar a sua versão do Salmo 15. Talvez ela não vai ser a mesma versão que eu tenho aqui na minha frente, mas essencialmente é o texto muito parecido. Salmos, eu imagino que vocês sabem onde é que se encontra na Bíblia, é mais ou menos lá no meio, e aí abram lá no Salmo 15. Em algumas Bíblias pode ser o Salmo 14, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade e pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Em nada lesa o seu irmão, nem insulta o seu próximo. Despreza o ímpio com o olhar, mas honra os que temem o Senhor. Jura com dano próprio sem se retratar. Não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age deste modo jamais vacilará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Então, Padre Armando, com essa formação do EMID, esse módulo é o segundo, e nós temos um grupo grande que já concluiu o primeiro e o segundo módulo, né? Temos um grupo que está caminhando no segundo módulo, porque tem um prazo agora de alguns dias ainda para concluir esse segundo módulo. Já vimos teologia ministerial com o Padre Diego, e ouvimos o senhor fazer a apresentação, estudamos um pouco mais sobre a introdução à Bíblia, um tema que é muito importante, muito querido, com certeza, pelos nossos ministros de todas as nossas dioceses, né? Então, vou começar convidando a trazer para a gente sobre o seu tema, introdução à Bíblia. Por que é importante trabalhar esse tema, aquele que está se preparando para viver, para exercer o ministério na comunidade? Então, primeiro de tudo, porque a Bíblia, ela é a base da nossa fé, né? Sem a Bíblia, a gente se sente perdido, a gente se sente como num barco que não tem leme, que não sabe para qual direção caminhar. E a Bíblia justamente é aquela que nos aponta o caminho de como nós devemos nos comportar. Hoje, por exemplo, a gente escutou esse salmo tão bonito, Salmo 15, durante a oração, que nos dava algumas direções de como nós devemos nos portar na sociedade, né? Sermos pessoas honestas, sermos pessoas que não falam mal
do próximo, sermos pessoas que emprestam aquilo que tem para as outras pessoas sem esperar nada em troca. Isso significa emprestar sem ganhar dinheiro com a usura, enfim, é um comportamento que nos vem através das orientações que nos são dadas pela palavra de Deus. Então, antes de tudo, uma lei que nos é apresentada ali na Bíblia, mas não uma lei que nos é como se fosse imposta, né, como alguma coisa que vem de fora e que nós somos simplesmente obrigados a cumprir como se não fosse, como se fosse simplesmente uma imposição, né? A ideia é uma lei que toca o nosso coração, né? Porque ela vem lá do coração de Deus, e essa é a Bíblia. É esta lei que vem do coração de Deus e chega até o nosso coração e nos toca para sermos um pouco melhores. Então, a Bíblia é essa base da nossa vida. E depois, quando a gente vai exercer o nosso ministério, como ministro da Eucaristia, é fundamental a Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai levar a Eucaristia para os doentes, uma das coisas que nós fazemos é ler um trecho da Palavra de Deus. É muito importante isso, quando nós levamos a Eucaristia, ler um trecho da Palavra de Deus, e quem consegue, inclusive, comentar esse texto. E quanto mais a gente tem intimidade com a palavra, mais a gente consegue mergulhar nesse mistério tão profundo. A gente nunca vai conseguir compreender a palavra totalmente, até porque a palavra, ela é escrita em uma linguagem humana, mas ela é mistério também, então a gente nunca consegue compreendê-la inteiramente. Então, se você tem dúvidas a respeito da palavra de Deus, fique tranquila, é normal ter dúvida, né? Mesmo eu que estudei bastante, não quer dizer que eu sei todas as coisas a respeito da Bíblia. Então, se você tem as suas dúvidas, fique tranquilo, mas ao mesmo tempo que isso sirva de motivação para que você siga adiante com a leitura, com o estudo, né, sabendo que é um estudo que dura a vida toda, não é uma coisa que se faz da noite para o dia e não se faz em pouco tempo. Exige muito trabalho, muito sacrifício, muita leitura, mas com Deus a gente vai conseguir. Então não desanime no seu estudo aí da Bíblia. Mas além disso, além daqueles momentos em que a gente vai levar a Eucaristia para o doente, e a gente precisa ler um texto da Bíblia, no nosso cotidiano a gente usa muito a palavra de Deus, né? A gente utiliza, por exemplo, quando a gente tem alguma pessoa que participa da catequese, né? Às vezes é um sobrinho, às vezes é um filho, às vezes é um neto que vai lá na catequese, a catequista fala alguma coisa, e aí depois eles vêm perguntar pra gente, mas o que significa isso? O que é essa história aí do Moisés? O que é essa história do Noé? O que é essa história aí de Jesus que caminhou sobre as águas? Então é importante que a gente tenha clareza do que o texto bíblico está dizendo, qual é a mensagem principal que está veiculada àquele texto, para que a gente consiga falar com todas as pessoas, desde as pessoas mais simples, né, que têm as perguntas muito elementares, como as crianças, e as pessoas, enfim, que talvez não tiveram tanto estudo, mas são perguntas importantes, são perguntas elementares que a gente precisa ter mais ou menos na ponta da língua. Até aquelas perguntas mais complexas, né? Existem pessoas que estudaram muito em outras ciências, enfim, às vezes acabam fazendo perguntas bem difíceis de serem respondidas. Mas quanto mais a gente mergulha nessa palavra de Deus, a gente vai sentindo no coração também que Deus vai colocando as suas palavras na nossa boca, né? E vai nos dando aquela sabedoria que advém da própria palavra. Então é muito importante essa intimidade com a palavra, né? Para conhecer um pouco a raiz da nossa fé. Lembrando que a nossa fé, ela não se baseia somente na palavra de Deus. Essa é uma diferença fundamental entre a nossa fé e a fé, por exemplo, dos evangélicos. Eles acreditam que somente a palavra de Deus é aquela que guia o comportamento das pessoas. Para nós católicos, além da palavra de Deus, nós temos também a tradição, que é acompanhada junto com a palavra, e o magistério, que é o ensinamento da hierarquia da igreja, dos padres, em especial dos bispos, que nos dão também o direcionamento, porque eles nos ajudam a interpretar essa palavra de Deus que nasce no seio da igreja e atualizam essa mensagem para o nosso cotidiano, né? Então essa é uma diferença importante. Os evangélicos seguem somente a Bíblia, nós seguimos a Bíblia, a tradição e o magistério. São esses três pilares que fundamentam o nosso comportamento no cotidiano. E a Bíblia é, sem dúvida, o mais importante, né? Porque toda a autoridade eclesiástica, ela está sob a autoridade da Bíblia, né? A Bíblia é aquela que guia a igreja. Então, é muito importante. Nós temos a participação de muitas pessoas aqui, uma delas que eu quero saudar,
Dorvalino, Diácono Dorvalino, coordenador diocesano do EMIT. Aliás, devia estar do lado de cada câmara, né, Padre Armando? Temos que chamar o Dorvalino para ficar do lado de cá, Dorvalino, para ajudar a gente aqui, até quando dá um probleminha técnico. Salvar a pele da gente. Que bom que deu certo. Mas muitas pessoas saudando o senhor, Padre Armando, fazendo alguns comentários. O pessoal de Mafra, o Marcelo é lá de Mafra, o pessoal de Massaranduba, o pessoal da Paróquia São José, também lá de Mafra, e muita gente aqui de Itapoá também, né? E muita gente aqui de Joinville. Bom, nós temos 670 ministros fazendo o curso, né? Que maravilha. Que bom esse encontro. O senhor estava comentando sobre a questão da Bíblia, e é o tema do senhor, uma pergunta que talvez algumas pessoas façam, né? Como ministro, a maior parte deles já tem uma caminhada no ministério, já tem uma vivência, conhece um pouco, vai retomar, alguns acabam lendo uma parte ou outra. O senhor aconselha para começar a fazer essa releitura para a vivência do ministério, algum ponto especial, algum livro especial, alguma parte especial para uma retomada da leitura? Aliás, o senhor até comentou, e vou pedir que o senhor reforce essa ideia, né? Se alguém quisesse fazer a leitura da Bíblia em um ano, quanto que teria que ler por dia? No curso o senhor falou sobre isso, acho que reforçar, às vezes a gente... parece muito, mas o senhor deu uma sugestão que não é tanto, pelo que eu lembro, né? Nos conte, já nos fale sobre por onde começar para mim poder aproximar da minha ação ministerial, os textos bíblicos. Então, os textos que são mais fáceis de serem compreendidos, mas não são simples, né, são sempre complexos, porque é a palavra de Deus, são os evangelhos, os 4 evangelhos. Não sei se vocês se lembram quais são os 4 evangelhos, não sei se a memória de vocês está boa, mas lá, o evangelho são aqueles que tratam da vida de Jesus, né? Tem Mateus, lá na ordem da Bíblia, depois vem Marcos, vem Lucas, e o 4º evangelho é o evangelho de João. Ali são os textos que são mais simples para a gente compreender, até porque são os textos que são lidos sempre na liturgia, então a gente geralmente já conhece muitas dessas histórias, muitos dos milagres, das coisas que aconteceram com Jesus e com os seus discípulos, mas para quem gosta mesmo de aprofundar, é legal começar a leitura lá do livro do Gênesis e seguindo a ordem, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e assim por diante. E naquela ordem, se a gente seguir nessa ordem e fizer 3 capítulos por dia, ao final de um ano, mais ou menos, a gente vai ter lido a Bíblia toda. Olha só que maravilha, né? A gente olha para essa Bíblia enorme, assim, né, com não sei quantas mil páginas, e dá a impressão, eu vou demorar um tempão para fazer, né? Mas se a gente lê só 3 capítulos por dia, não é tanto, e acho que a gente daria conta tranquilamente de ler. Você sabe que a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, me disseram isso quando eu estava na catequese da Crisma. Olha só, a catequista lançou esse desafio lá quando eu estava na Crisma, e eu comecei a ler desde o livro do Gênesis e fui lendo, né? 3 capítulos por dia, e foi indo, né? Depois eu acabei entrando no seminário e não deu tempo de terminar, mas eu cheguei a ler até a metade quando eu tinha 15 anos, né? Então vocês que já são aí mais experimentados, conseguem ler muito mais do que eu, que era um adolescente só naquela época, né? Então fica aí o desafio. Se a gente ler 3 capítulos por dia, a gente chega lá. Depois eu acabei lendo a Bíblia inteira por via dos meus estudos, por outras coisas. Então é uma experiência muito legal, porque daí a gente consegue perceber um fio condutor naquela história, né? São as histórias que ficam na memória da gente. Muitas histórias são bem conhecidas, né? A história da criação, a história de Abraão, a história de Noé, de Moisés. Tem outros textos que são um pouquinho mais difíceis, um pouco mais chatos, né? Tem as genealogias, aí pode passar um pouquinho mais rápido, né? Mas mesmo as genealogias, que são aquelas sucessões de nomes, né? Moisés deu à luz, foi filho de não sei quem, mas mesmo aquelas genealogias são interessantes e tem coisas que são significativas. Então, fica aí o desafio. 3 capítulos por dia, e em um ano, mais ou menos, você vai ter lido a Bíblia toda, né? Então, é uma experiência muito legal. Ler a primeira vez e depois ler para aprofundar e estudar, né? Exato, exato. No curso o senhor apresentou, e é sempre interessante a gente resgatar, por isso eu queria trazer a pergunta e deixar aberto aqui, você, ministro da nossa diocese, que acompanhou o curso, que tem alguma dúvida, que tem alguma pergunta, pode escrever a pergunta e enviar, que
que a gente vai apresentar aqui para o Padre Armando e ele responde. Mas eu vou trazer uma enquanto não chegam perguntas ainda, Padre Armando. A Bíblia foi escrita em que línguas? Ok. Então, quando a gente tem a Bíblia hoje, a gente tem ela, obviamente, em português, porque é uma tradução dos textos originais. Inicialmente, ela foi escrita em hebraico, né? Hebraico era uma língua que era falada na época, muito tempo antes de Cristo, mas era uma língua que foi, sobretudo, escrita. Então, na liturgia, ou seja, quando as pessoas iam para rezar, no templo, na sinagoga, nos ambientes de culto, então se utilizava essa língua, que é o hebraico, que é uma língua muito parecida com o aramaico. O aramaico era a língua que era falada pelas pessoas no cotidiano, né? Então, existia o hebraico, que era escrito, o aramaico, que era falado. Alguns textos da Bíblia do Antigo Testamento, eles são parte em hebraico, parte em aramaico. Os pedaços em aramaico são bem menores, mas tem, por exemplo, lá no livro de Esther, tem alguns pedacinhos que são em aramaico, ou então no livro de Daniel, tem alguns pedacinhos que são em aramaico. Existem também palavras de outras línguas, por exemplo, da língua persiana, né? Uma ou outra palavrinha lá no livro de Daniel é da língua persiana, mas são línguas todas emparentadas, né? São muito parecidas. Mais ou menos como o nosso português e o espanhol, né? Quando a gente encontra um argentino na praia, a gente escuta ele falando em espanhol ou em castelhano e a gente consegue entender mais ou menos. Era mais ou menos assim a relação entre o hebraico e o aramaico e o persiano. Eram línguas muito parecidas, né? Então, além do hebraico e do aramaico, depois de um tempo, essa Bíblia, ela foi traduzida para o grego, né? Porque houve um certo tempo na história em que o grego foi a língua mais falada e as pessoas já estavam perdendo um pouquinho do hebraico e aramaico, e aí ficou como língua importante o grego. O Novo Testamento foi escrito totalmente em grego, né? Existem algumas hipóteses que sugerem que alguns livros do Novo Testamento tinham ali na origem talvez um texto aramaico ou hebraico que depois foi traduzido para o grego, mas o que nós temos hoje é o texto originalmente em grego. Depois de um tempo, o que existia em hebraico, aramaico e grego foi traduzido para uma outra língua que existia na época já do Império Romano, na época em que Jesus vivia, então mais ou menos 2000 anos atrás, que era o latim. Então foi traduzido para o latim e depois do latim é que passou para as nossas línguas. Então o texto que a gente tem hoje é um texto que já passou por uma série de traduções, né? E todas as vezes que a gente vai traduzir uma palavra, uma expressão, a gente tem que fazer um esforço bem grande, porque nem sempre a gente consegue pegar o significado mais profundo daquela expressão, né? Tem um significado na nossa língua, mas naquela época tinha um outro significado um pouquinho diferente, né? Então, a arte de traduzir realmente é uma grande arte. Talvez vocês que têm a origem, por exemplo, polonesa, italiana ou alemã, às vezes até falavam em casa um dialeto, né? Ou a língua, um alemão, falava polonês, falava italiano, talvez muitos de vocês tinham isso, né? E quando vocês vão traduzir aquelas expressões que eram conhecidas na família de vocês, ela perde um pouquinho do significado, né? Quando a gente vai traduzir. Isso acontece também um pouco com a Bíblia. Então é importante, quando a gente quer aprofundar mesmo a palavra de Deus, ir lá na origem da palavra, ir lá estudar o hebraico, estudar o aramaico, estudar o grego. É um pouco mais difícil, mas vale a pena, né? Muito legal. Então, quem gosta de se aventurar aí nas línguas, tem, por exemplo, lá na Católica, ali na Faculdade Católica de Joinville, um curso que é justamente sobre essas línguas. Então, para quem quer aprofundar mesmo, é a ocasião. Ok? Então, é bastante coisa. A Solange dividiu. Eu estou estudando hebraico. O senhor acha que isso seja bom? Olha só, excelente, excelente, muito bom, parabéns, Solange. Mas lembrando que tem que ser o hebraico antigo, tá? Porque hoje em dia, lá em Israel, se fala o hebraico moderno. O hebraico moderno, ele tem muitas expressões que são da língua hebraica antiga, mas já tem outras que a gramática é diferente, tem palavras que mudaram de significado também, né? Então tem que ser o hebraico antigo, tá? Assim como o grego, a mesma coisa. O grego tem que ser o grego antigo, que é o chamado grego koiné.
Koiné quer dizer grego comum, que era na linguagem comum naquele tempo. Hoje em dia, o grego moderno, ele tem muitas palavras, e o alfabeto, que é parecido com o alfabeto antigo, mas tem palavras que já mudaram bastante o significado, né? Então, tem que ficar atento a isso. Legal. Estão chegando mais perguntas, vou fazer uma pergunta que o senhor deve ouvir bastante, acho que todos os padres ouvem bastante, e é importante também sempre a gente ter muito claro. Como eu faço para saber se uma Bíblia é católica ou não é católica? Uhum. Então, é muito simples. Basta você ir lá no índice, e aí você conta quantos livros tem a Bíblia. Se você chegar ao número de 73 livros, significa que aquela Bíblia, ela é católica, porque a Bíblia evangélica, ela tem 7 livros a menos, que são os chamados livros deuterocanônicos, né? Lá no curso vocês estudaram essa palavra, ou vão estudar essa palavra, deuterocanônicos. Deuterocanônicos significa da segunda lista. Tem os protocanônicos, que é a primeira lista de livros, e depois tem a segunda lista, os deuterocanônicos. E são 7 esses livros que não tem na igreja, nas Bíblias evangélicas, né? Que é o livro de Tobias, de Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e também Baruque, né? Além disso, tem outros pedacinhos ali que não entram, que é um pedacinho lá do livro de Esther e um pedacinho do livro de Daniel, que não entra também na Bíblia dos Evangelhos. Então, para saber se é católica, basta contar os livros. Se der 73, pode ler tranquilo, que você já sabe que é uma Bíblia católica, tá? Ainda nessa linha de provocação, e entre as Bíblias católicas tem algumas diferenças. Por quê, Padre Armando? Tem essa diferença porque são traduções diferentes, né? Então, tem vários tipos de traduções. Por exemplo, uma Bíblia que é geralmente muito utilizada para o estudo é a Bíblia de Jerusalém, né? Ela tem essa capinha aqui mais marrom, a minha já está gasta o título, mas é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita por alguns estudiosos, né, de diversas partes do mundo, mas que moravam lá numa importante faculdade lá de Jerusalém, por causa disso que se chama Bíblia de Jerusalém. Ela foi traduzida para o francês e depois traduzida para as outras línguas vernáculas, inclusive para o português. Então, essa é uma tradução, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores. Depois tem outras traduções, por exemplo, a Bíblia do Peregrino, que é aquela verde, né, uma grossona, que foi feita por um professor lá de Roma, o professor Alonso Schöckel, junto com um grupo de estudantes, e também uma Bíblia muito boa. Já é uma tradução um pouco diferente, tem muitas notas explicativas, é uma tradução muito boa. Depois tem a tradução, por exemplo, da CNBB, que é uma tradução também interessante, já um pouquinho mais simples, mas também tem várias notas. A tradução da Bíblia Pastoral, que agora tem a Bíblia Pastoral antiga e a nova Bíblia Pastoral, né, feita por um outro grupo de estudiosos, que já procura traduzir de um jeito que seja uma linguagem mais compreensível para as pessoas. Tem, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia bem conhecida, né, que muita gente utiliza, inclusive na catequese, mas que já tem uma linguagem mais rebuscada, né, utiliza muito vós, por exemplo, né, enquanto que a Bíblia Pastoral prefere utilizar o vocês, né, que já torna uma linguagem bem mais próxima da nossa linguagem cotidiana, né? Então, mas quem gosta de mais formalidade, a Bíblia de Ave Maria tem essa característica, né? Então, cada uma das Bíblias tem um seu estilo, né, que provém do tradutor. O tradutor, ele tem que fazer, em um dado momento, uma escolha por utilizar essa palavra ou aquela. No fundo, todas elas dizem a mesma coisa, mas às vezes muda de uma palavrinha para outra, uma tradução que é um pouquinho mais precisa, outra que é um pouquinho menos precisa, tá? A tradução perfeita não existe, tá? Não existe nenhuma tradução que seja perfeita, mas existem aquelas que são mais próximas à perfeição, que são, no fundo, todas essas que eu citei aqui, tá? A Jacicha traz uma reflexão para o senhor nos conduzir, ó. Vemos no Antigo Testamento que Deus falava com as pessoas através dos profetas, enviando mensagens ao povo. Como Deus se comunica conosco hoje? Uhum. Então, acho que Deus, ele continua a se manifestar de várias formas, né? Da mesma forma que ele falava no coração dos profetas e fazia com que eles depois expressassem aquelas palavras de Deus,
ele também fala no nosso coração, né? Todas as vezes que a gente reza, quando a gente faz uma meditação a respeito da palavra de Deus, quando a gente fecha os olhos para contemplar o mistério de Deus, ou quando a gente está diante, por exemplo, da beleza da criação, né? Eu sou lá da praia, lá de Barra Velha, né? Quando eu vou lá na frente do mar, aquele mar maravilhoso, não tem como não pensar em Deus e escutar aquela voz de Deus que nos consola, só com aquela brisa do mar que vem e nos consola, ou quem está lá nas montanhas, lá na serra, em Mafra, Itaiópolis, sente aquele ventinho gostoso que vem de Deus, é aquele sopro de Deus que fala ao nosso coração e nos diz o quanto ele nos ama. Então Deus, ele continua a se comunicar, né? Através dos eventos da natureza, através da própria palavra de Deus, através da nossa oração, através daquilo que nos dizem as nossas autoridades eclesiásticas, né? O magistério, a tradição da igreja. Então Deus, ele se comunica de uma maneira multiforme, né? Ele está sempre tocando no nosso coração e sempre nos inspirando. O Sidney Domingos perguntou, nessa linha do que o senhor vinha falando, né? Padre Armando, se temos uma só Bíblia, por que, eu acho que ali é por que, né? Há tantas interpretações de outros irmãos cristãos? Ok. No fundo, assim, a Bíblia, ela é um livro aberto, né? A gente nunca vai conseguir compreender inteiramente toda a palavra de Deus, porque ela tem essa característica humana, por ser palavra humana, mas, ao mesmo tempo, ela é palavra de Deus. E como a gente não consegue compreender totalmente Deus, porque Deus, ele é mistério, então, quanto mais a gente vai evoluindo como ser humano, quanto mais a gente caminha para nos aproximar cada vez mais de Deus, mas nós vamos conhecendo um pouquinho mais a respeito desse grande mistério de Deus. Mas a gente nunca vai conseguir abarcar todo esse conhecimento. A gente nunca vai poder dizer, agora eu entendi o que é Deus. Agora eu entendi profundamente tudo sobre Deus e não preciso conhecer mais nada. Né? Então a gente está continuamente neste caminho de conhecimento. Né? E aquilo que a gente apresenta na nossa igreja católica é grande parte desse conhecimento a respeito do mistério de Deus. Né? E tudo aquilo que existe nas outras igrejas que se fala, no fundo, já existe na nossa igreja católica. Né? Isso que a gente diz quando a gente fala, a nossa fé afirma que a gente tem a plenitude da revelação. Não significa que a gente sabe tudo a respeito de Deus, mas que tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus, nós já temos aqui na nossa igreja católica, e muita coisa a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Com o passar dos anos. Tá? Então, uma coisa completa a outra, né? Claro que existem certas coisas que a gente precisa amadurecer em relação à interpretação que, por exemplo, nossos irmãos evangélicos fazem, mas muita coisa daquilo que eles dizem complementa, né? Ou então confirma aquilo que nós dizemos, né? Então não é que a gente vive brigando sempre a respeito da Bíblia. Tem muitas coisas que a gente chega num acordo, né? São pontos comuns, né? A Genir trouxe a seguinte questão. As palavras como irmãos, onde dizia os irmãos de Jesus, tem a ver com vocabulário aramaico? Sim, tem a ver. É o Genir da paróquia, lá, o Vinícius da paróquia. Deus abençoe esse Genir. Sim, aqui tem a ver, sim, na língua de Jesus, tanto no hebraico quanto no aramaico, existia uma só palavra para falar de irmão, de primo, ou então de pertencente à mesma tribo, né? Antigamente as pessoas se identificavam de acordo com a sua tribo. E quando se utiliza a palavra irmão, pode se referir a qualquer um desses elementos. Então não tem como provar que se trata do primo, se trata do irmão, ou se trata do integrante da mesma tribo, né? O que nós sabemos a respeito disso, né? Se Jesus tinha ou não irmãos? É aquilo que a tradição nos trouxe. E a tradição nos diz que Maria, ela foi sempre virgem. Então, do lado de Maria, com certeza não teve outros filhos. Do lado de José, pode ser que tenha havido outros filhos, né, enfim, e que depois eles se consideravam irmãos de Jesus, tá? Então é isso que a gente pode dizer. Mas quando fala de irmãos precisamente, não tem como dizer se realmente eram irmãos, ou primos, ou membros da mesma tribo, tá? Alguns estão manifestando o seu gosto, Padre Armando. Gosto muito da Bíblia da Pastoral. O Moacir dividiu conosco. Ainda continuando nessa linha, pensando um pouquinho, há diferença entre uma Bíblia católica e uma de outra religião para o mesmo livro? Sim, existe diferença na hora de traduzir. Algumas vezes existe diferença na hora de numerar
os versículos, né? Às vezes a gente tem uma diferença, uma numeração, mas é bem raro, mas acontece na hora dessa numeração. E na hora de citar também, né? Quando a gente vai citar os textos na forma católica, né? Se vocês não lembram como que é, depois dá uma olhadinha de novo lá como é que a gente se cita, né? Como cita o versículo, por exemplo, separa o capítulo do versículo. Isso é importante. Os evangélicos têm um jeitinho diferente de citar. Ou então quando é de uma língua norte-americana, que foi traduzida, mas geralmente é de origem evangélica, né? Quando traduz diferente. Algumas vezes na hora de traduzir a gente tende a ser um pouquinho mais tendencioso, né? Então na parte, por exemplo, que fala a respeito de Nossa Senhora, talvez a interpretação dos evangélicos em certos momentos é um pouco mais dura, né? Acaba não focando tanto na importância de Nossa Senhora, né? Então depende muito do texto, né? Mas de modo geral elas se coadunam, né? Se completam, tanto a versão evangélica quanto a católica, né? Nos evangelhos fala que Jesus lê as escrituras, né? No tempo de Jesus não existia Bíblia. Como se chamava e o que se usava? Como se tratava a Bíblia? Ou o texto que depois vai ser a Bíblia, né? Como era tratado no tempo de Jesus, Padre Armando? Exato. Então, na época de Jesus, não existia ainda o livro impresso, né? Vocês sabem que o livro impresso é uma invenção que é do século XVI, né? Quando foi inventada a prensa, que depois deu origem à imprensa, né? A prensa que colocava junto as diversas folhas. Na época de Jesus, e antes da época de Jesus, o que existiam eram rolos, né? Rolos de pergaminho, e esses rolos, então, eram divididos de acordo com os livros. Tinha um rolo que era o do profeta Isaías, outro rolo que era o livro do Gênesis, outro rolo que era do Deuteronômio, enfim, né, eram vários desses pequenos rolos. Em um dado momento, eles começaram a juntar esses rolos em diversos blocos, e aí juntaram um bloco do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e deram a esse bloco de rolos o nome de Torá. Torá é uma palavra hebraica que significa lei. Então, o primeiro bloco de livros era a Torá, a lei. Depois eles juntaram um outro bloco de rolos, que era o dos profetas, que eles chamavam de Neviim. Em hebraico, Neviim quer dizer literalmente profetas. Então, juntaram ali todos esses profetas num outro bloco. Então, um bloco era a Torá, a lei, outro bloco era os Neviim, os profetas, e depois existiam ainda os escritos, que eram todos aqueles outros textos do Antigo Testamento que as pessoas liam, por exemplo, os Salmos, né? Ou então o Eclesiastes, enfim, eram esses livros que eram também utilizados. Mas geralmente o que se utilizava muito no tempo de Jesus era a Torá, isso era principal, era lido em todas as vezes que se ia na sinagoga, e depois as sinagogas que tinham um pouquinho mais de dinheiro para comprar os papiros, né, esses rolos, então liam também os profetas, e Isaías tinha em todos, mas algumas tinham outros profetas também, né? Porque naquele tempo era muito caro comprar esses rolos, né? Porque era tudo feito manualmente, aí tinha que pagar alguém para ir escrever, né? Eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever, então era muito caro manter esses rolos, né? Em todo caso, tem essa divisão. Torá, que é o nosso Pentateuco, Nevim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os outros escritos. Quando Jesus fala, por exemplo, esta é a lei e os profetas, ele está se referindo a isso, né? A essa Bíblia, que é o Antigo Testamento. A lei, a Torá, e os profetas, que são os Nevim, né? A ideia dos livros, como a gente tem hoje, ela entrou bem posterior, né? Ela foi se formando ao longo da história, né, da igreja. O Novo Testamento, ele foi se formando aos poucos, né? Logo depois da morte de Jesus, vieram os apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, é que foi se consolidando essa lista que a gente tem hoje. Uma das listas mais antigas é lá do século IV, depois de Cristo, mas depois essa lista definitiva, como nós temos aqui, ela só lá do Concílio de Trento, lá no século XVI, então foi bem posterior, né? Na época de Jesus, o que existia era Torá e profetas, tá? Nesse período, então, até o Concílio de Trento, havia uma variação
nos livros que eram usados como livros da Bíblia, Padre Armando? Exato, a maioria utilizava esses livros que a gente tem aqui, né? Mas dependendo da comunidade, né, onde se localizava essa comunidade, existiam alguns livros a mais que as pessoas liam, né? E até hoje ainda existem comunidades que leem alguns livros a mais. Por exemplo, na igreja ortodoxa etíope da Etiópia, eles leem um livro que para nós é um apócrifo, que é o livro de Enoque, mas que eles leem na liturgia deles, né? Então a igreja ortodoxa é muito parecida com a igreja católica, e eles leem esse livro de Enoque, né? Mas assim, tem outros textos que estavam presentes desde tempos muito antigos. Por exemplo, tem um manuscrito antigo, que é um dos mais antigos que a gente tem a respeito da Bíblia, né? A gente não tem o texto original da Bíblia, digamos assim, a gente tem versões que foram de traduções, né, de cópias que foram sendo transmitidas. Um dos textos muito antigos que a gente tem na igreja é lá do século IV, e está lá no Vaticano, chama-se Código Vaticanus. E nesse Código Vaticanus tem lá Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, vai indo, até chegar ao Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, além dos livros que a gente tem aqui, ele acrescenta ainda, por exemplo, a carta de Barnabé, acrescenta a carta de Aristeias, acrescenta a Didaqué, né, que é um documento utilizado na catequese, enfim. Então, acrescenta alguns livros a mais que nós não temos aqui, mostrando que lá no século IV, algumas comunidades liam esses textos como sendo na liturgia, enfim, né? Mas acabaram depois não entrando na lista oficial, justamente porque em dado momento continham alguma heresia, continham alguma coisa que não era muito precisa, não era de acordo com a doutrina da igreja, né? O senhor falou dos livros apócrifos e um dos subitens do curso que o senhor trabalhou com os nossos ministros foi sobre os apócrifos, né? O que são esses livros? E uma curiosidade, esses livros, eles fazem referência aos outros livros sagrados que nós conhecemos e que estão na Bíblia? Uhum. Então, tem os apócrifos são aqueles livros que não entraram a fazer parte do cânon oficial das escrituras. Então, eram livros que eram lidos por algumas comunidades, né? Por exemplo, o livro de Enoque era lido lá na comunidade etíope, mas não era lido por toda a igreja. Então, por conter algum tipo de heresia, algum tipo de problema doutrinário, em vez de criar comunidade, ele dividia a comunidade. Esse é um critério fundamental na hora de se saber qual é o livro que é palavra de Deus e qual o livro que não é. Quando o livro ele cria comunidade, gera unidade, ele é um livro é considerado inspirado. Esse é um dos elementos, depois tantos outros, né? Então, os apócrifos são aqueles que criavam mais divisão do que unidade. Por causa disso, eles foram sendo deixados de lado. Quando a gente escuta falar dos apócrifos, né, às vezes a gente vê nos filmes, né, para dar a impressão assim que a igreja escondeu esses livros apócrifos e não permite que a gente os veja. Na verdade, se hoje existem os apócrifos, é porque a igreja os conservou, porque a igreja copiou, né, os monges ao longo da Idade Média copiaram e recopiaram muitas vezes e a gente tem acesso hoje a eles. E a igreja, por que ela não o aceita como oficial? Porque ela são textos que produzem mais divisão do que unidade. Por exemplo, quando se fala dos apócrifos que tratam da vida de Jesus, como o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, eles deveriam contar um pouco da história de Jesus. E tem alguns elementos que são realmente parecidos com a história dos evangelhos. Porém, existem outros elementos que foram, digamos assim, escritos muito posteriormente à vida de Jesus. E daí já são cheios de fantasia, são cheios já de elementos que não condizem com a vida de Jesus. Por exemplo, o último evangelho a ser escrito foi o evangelho de João, provavelmente lá por volta do ano 90. Vocês imaginam, Jesus morreu lá no ano 33, mais ou menos, 30, 33, até um pouquinho mais, talvez. No ano 90, então, 60 anos depois da morte de Jesus, é concluído o Evangelho de João. Então, ainda está com a memória fresca a respeito de muita coisa, né? João tinha conhecido Jesus, enfim, tinha contato com os outros discípulos, então muita coisa na memória estava presente. Quando quem é mais velho, que está participando aqui,
lembra com uma certa clareza de algumas coisas que aconteceram 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, até consegue lembrar. Agora, quando passa muito tempo, a gente já perde muita coisa. E os apócrifos, eles foram escritos muito tempo depois. Eles são lá do século III, do século IV, do século V. Então, quer dizer, já passou 200, 300, 400 anos depois da morte de Jesus. E aí, as histórias, elas aumentam, né? Começam a mudar, começam a se tornar mais fantasiosas, e aí já são diferentes. Por causa disso, eles não contêm muitos elementos que são fidedignos, não contêm elementos que são confiáveis, né? Então, tem que cuidar muito com os apócrifos. Porém, tem alguns elementos lá dos apócrifos que pertencem à nossa tradição da igreja, e a gente, por causa disso, acaba aceitando alguns desses elementos. Por exemplo, tem um apócrifo que vai contar como é que foi a morte de São José. É uma cena, assim, maravilhosa, o modo como ele conta a morte de São José, né? Quando a alma de São José é levada pelos anjos e tal, daí tem a presença de Jesus ali junto. Então é bem bonito, né? É uma tradição muito piedosa e muito bonita, né? Que vale a pena conservar. Então, aquelas tradições que falam a respeito de São Joaquim e Santa Ana, né? Que Maria, que são os pais de Jesus, aí eles contam como é que foi a infância de Nossa Senhora, que ela desde o começo tinha sido consagrada ao Senhor, que ela cresce ali no meio do templo, enfim, são tradições piedosas que podem ter algum fundamento de verdade e que são interessantes, né, para nossa piedade. Então, tem um que fala sobre Jesus criança, né? Sim, tem vários que falam sobre Jesus criança, né? Daí conta as histórias um pouco fantasiosas a respeito de Jesus que ia lá e ressuscitava passarinho, essas coisas assim, né? Que são histórias bonitinhas, né? Mas que talvez não tem nada a ver com a realidade, né? Atrai por outra questão, né? Padre Armando, os 4 primeiros livros do Novo Testamento nós chamamos de evangelhos. Por quê? Então, a palavra evangelho, ela provém da língua grega, né? De 2 palavras gregas. Eu quer dizer bom, evangelho quer dizer notícia. É a boa notícia. Essa era uma palavra que se utilizava antigamente quando o imperador, por exemplo, ele queria dar uma grande notícia para as pessoas, e para dizer, por exemplo, nasceu o filho do imperador, o herdeiro do imperador, né? Por exemplo, uma notícia antiga que a gente tem é quando o imperador Augusto, foi um grande imperador, quando foi anunciado o nascimento dele, foi anunciado um evangelho. Hoje nasceu para nós o grande imperador. Essa é a boa notícia. Depois, com o tempo, se aplicou esse mesmo conceito para dizer, olha, mais do que uma grande notícia do imperador, nós temos uma notícia do Senhor do Universo, uma notícia de Deus para a humanidade. E aí a grande notícia é justamente o nascimento de Jesus. E aí os evangelhos vão contar essa boa notícia, que é a história de Jesus em 4 versões, né? Cada um dos evangelhos é uma versão a respeito da vida de Jesus. Tem elementos que são muito parecidos, em especial nos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, por causa disso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer, vem do grego também, é uma palavra grega, syn, quer dizer com, optikon, daí vem óptica, quer dizer visão, né? Então é syn, com, visão. Ou seja, uma visão de conjunto. Quando a gente olha os 3 assim, coloca no mesmo patamar, olhando de cima, a gente vai ver que tem uma estrutura muito parecida. Começa com o batismo de Jesus, ela vai contar o relato dos milagres, enfim, vai chegar até o chamado dos discípulos, vai ter depois a paixão, a morte e a ressurreição. Então tem um relato que é bem linear. Esses são os sinóticos, porque eles são muito parecidos. Depois tem o Evangelho de João, e já é um pouquinho diferente. Segundo uma tradição antiga, o Evangelho de João ele teria sido escrito para completar aquilo que os evangelhos sinóticos não falaram a respeito de Jesus, por causa disso que ele é tão diferente, né? Ele começa com o prólogo, né, que é no princípio era a palavra, né, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então já começa de um jeito mais poético, aí depois vai contar vários episódios que não estão presentes lá no Evangelho nos sinóticos. Por exemplo, as bodas de Caná, João capítulo 2, só tem no Evangelho de João, né, o encontro de Jesus com a samaritana, João capítulo 4, só tem lá no Evangelho de João, né, a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, a mesma coisa, só tem em João. Então, várias histórias só estão presentes ali, enquanto que as outras histórias, elas se repetem muito nos outros evangelhos, né, por exemplo, a multiplicação dos pães, tem em todos os evangelhos,
Jesus caminha sobre as águas, tem em todos os evangelhos. Então, algumas histórias eram muito fortes e ficaram marcadas na vida do povo, tanto que acabaram sendo escritas para transmitir uma mensagem forte para a comunidade, né? Então, esses são os evangelhos, tratam da vida de Jesus e são essa boa nova, essa boa notícia, que é justamente a respeito da vida de Jesus. Você, ministro que está conosco, se quiser mandar perguntas, pode mandar, que a gente vai partilhando e apresentando para o Padre Armando. E para você que está conosco aqui, o Padre Armando trouxe algo que no curso a gente não conseguiu apresentar, mas que ele teve o cuidado de trazer para a gente entender um pouquinho melhor. O Padre Armando falou sobre esse tema no curso, mas ele propôs hoje apresentar com material visual. Então, vou fazer aqui a transmissão, Padre Armando, para que o senhor fale um pouquinho para a gente sobre esses mapas, né? Situar um pouquinho para que a gente possa se observar dentro desse contexto histórico que a gente veio comentando um pouco já lá no curso e aqui também. Isso, perfeito. Então, quando a gente fala, às vezes, da terra de Jesus, da geografia daquele ambiente, talvez para quem nunca foi para lá, enfim, né, quem não tem muita noção da geografia, eu, por exemplo, eu sou péssimo para me localizar, né, se me perguntar onde é que é o norte, onde é que é o sul, eu não tenho a mínima ideia, né, e eu me perco facilmente, tem que estar toda hora com o GPS ali, por causa disso que eu gosto de mostrar a imagem, para a gente conseguir se localizar, né. Então, para a gente ter uma noção, aqui eu coloquei uma imagem do mapa, como a gente pega lá na internet. Olha para vocês terem uma noção de quanto é grande o nosso país. Aqui no lado esquerdo a gente tem o Brasil, né? Olha só como é enorme, enorme, enorme. Agora, quando a gente vai para a Terra Santa, a gente tem que pensar que a gente está diante de um país muito pequenininho. Passa o próximo slide. Se a gente continuar com essa mesma grandeza, a gente vai chegar ali naquele pontinho vermelho. Essa é a Terra Santa. Então, olha só, em comparação com o nosso país, que é enorme, 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 é grande desse jeito, e olha lá a Terra Santa. É só esse pedacinho ali de nada. Então, é realmente um pedacinho muito, muito pequeno. Mas é ali que surgiu a civilização humana, praticamente, né? Ou as cidades todas, elas se desenvolveram naquele ambiente. Olha o próximo mapa, que vai mostrar toda essa parte ali que está circulada, né? É o chamado crescente fértil, né? Crescente porque parece com se a gente imaginar bastante, parece uma meia-lua, né? Uma lua crescente ali. Então, esse é o crescente fértil. Começa ali no lado mais direito da tela, né? Que tem a Babilônia, e depois vai subindo ali para a Síria, mais ou menos ali no meio. Então, tudo se desenvolveu ao redor de 2 rios, né? Mesopotâmia é uma palavra que significa meso, rio, pótamos, aliás, meso quer dizer meio, pótamos quer dizer rio. Então, a região entre rios, acho que em Santa Catarina também tem uma região entre rios, mas daí é lá Rio Paraná, com não sei mais qual outro rio. Aqui a região entre rios é a Mesopotâmia. E tudo lá no mundo antigo se desenvolveu perto desses rios, entre esses rios. Então, veio a Babilônia, vieram os assírios, vieram depois a Síria também, né? Começou com a Assíria, depois a Babilônia, depois a Síria, depois um pouquinho mais para cima tem os macedônicos, que acabaram dominando toda essa região, e ali, perto do mar Mediterrâneo, no lado mais direito, a gente tem o pedacinho da Terra Santa, né? Que vai ali na parte de baixo do mapa, de baixo esquerda, tem o Egito, né? Então, o Egito também era uma grande potência naquele tempo, e daí, entre o Egito e a Mesopotâmia, a gente tem a Terra Santa. Então, é esse pedacinho que está sendo mostrado ali. Então, vocês podem imaginar que é um país que estava ali no meio das grandes potências, né? Então, eram 2 grandes povos, né? Muitos outros povos que vinham e dominavam e queriam passar sempre por aquela região, né? Às vezes eram os egípcios que estavam muito fortes e subiam em direção à Mesopotâmia. Às vezes era o pessoal da Mesopotâmia que estava muito forte e descia em direção ao Egito. Todo mundo passava por aquela terra, né? Porque era uma terra importante, um caminho comercial. Tanto o caminho que era feito pelo mar Mediterrâneo, então o Egito, por exemplo, exportava muita coisa para as grandes cidades, né? Para Damasco, para as cidades do atual Líbano, enfim, né? E passava pelo mar, que era o chamado caminho do mar.
ou então, às vezes, passava por terra, daí passando ali perto da Terra Santa, mas um pouquinho mais para trás, pelo chamado caminho do rei, né? A via real, né? Então, esse era o ambiente. Mostra o outro mapa para a gente aproximar um pouquinho mais a Terra Santa. Ali dá para ver mais ou menos um pouquinho mais de perto. Esse território ali da Terra Santa, se a gente juntasse tudo aquilo que tem na Terra Santa, daria mais ou menos o tamanho do estado do Sergipe, né? Que é esse nosso, ali no lado direito tem o estado do Sergipe, bem pequenininho. Então, só para vocês terem noção de quanto realmente é pequenininha a Terra Santa, né? E aqui a gente tem, não dá para ver muito bem ali no mapa, né? Mas essencialmente a gente tem o essencial ali, tá? Não sei se sobre os mapas tem alguma questão que, talvez quando vocês estavam vendo ali, se alguém já chegou na parte lá dos mapas, talvez ficou alguma dúvida, daí pode perguntar, e daí eu mostro ali no mapa onde é que está, né? Mas nas Bíblias de vocês também, para quem tem curiosidade, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém sempre tem um mapinha ali na primeira página, na parte mais dura, né? Tem um mapinha no começo da Bíblia e lá no final da Bíblia, um mapinha do Antigo Testamento e um mapa do Novo Testamento. Nas outras Bíblias também geralmente tem algum mapinha, né? Às vezes é colorido, às vezes é preto e branco, mas é muito normal ter os mapinhas que ajudam a gente a se localizar, né? É importante de vez em quando olhar o mapa e aprender, né? Uma pergunta sobre esse tema, padre. A Salete pergunta: a Babilônia sumiu ou está dentro de outro país? A Babilônia era uma cidade, né? A cidade da Babilônia, que atualmente, nessa região ali, a região do Irã, Iraque, né? Agora, a Babilônia eu acho que fica no Iraque hoje, né? Atualmente. Então, é uma cidade, mas que era uma cidade muito forte, muito poderosa, e acabou se tornando a sede de um império, que é o Império Babilônico. Então, quando a Babilônia cresceu e se tornou muito forte, né? Ela acabou dominando toda essa região que está ali circundada com esse roxo, né? Pegou toda aquela região, foi até o Egito. Então, se tornou uma grande potência. Inclusive, foi a Babilônia que invadiu a terra de Israel, e em um dado momento, lá no ano de 586, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o Templo de Jerusalém, que era um monumento muito importante, e deportou a população, a elite da população, né, para a Babilônia, para aquela cidade. Então, o povo teve que fazer toda essa viagem dali da Terra Santa até a Babilônia a pé, né? Naquele tempo se ia a pé. E aí lá teve que reconstruir a sua vida, e daí tem até um salmo, né, que fala: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião, com saudades de Jerusalém. Mesmo tendo aqueles rios maravilhosos, que são os dois rios ali, né, o rio Tigre e o Eufrates, mesmo tendo uma riqueza enorme, o povo estava com saudade da sua terra, porque querendo ou não, é a nossa terra, é a nossa casa, né, e é assim, quem já mudou de cidade alguma vez, já morou em alguma outra cidade, sabe que mesmo que a outra cidade seja rica, seja interessante, nunca é como aquela nossa cidade, a cidade na qual a gente nasceu, na qual a gente cresceu, a cidade onde estão os nossos familiares, enfim, né? Então, é isso. Essa é a Babilônia, tá? Essa região, né, Padre Armando, passou de reinos em reinos, de reino para reinos, né? Ela foi conquistada, foi, à medida que ampliava, perdia, mas ela teve muitas mudanças, né? Uhum. Aqui na pontinha da Mesopotâmia, aqui na cidade de Ur, é a cidade de Abraão, né? É dali que ele sai, fazendo a caminhada em direção à Terra Prometida. A história mostra que essa região tem documentos históricos de 3.600 a.C., né? Os sumérios viveram nessa região, e boa parte do que se conhece hoje do calendário lunar foi constituído naquela região pelos povos que existiam ali. E depois esse conhecimento foi passando porque eles praticamente desapareceram, consumido por esse movimento, né, de expansão e de domínio de outros povos, né? Mas a base do conhecimento deles, muitos chegaram até nós, e nós usamos até hoje, né? Porque às vezes a gente olha para o passado como se só tivesse pessoas com pouco conhecimento, não, né? Muito conhecimento também dessa região sobrevive no nosso meio, no sentido da gente dar continuidade, né, desenvolver
olhar um pouquinho a história também, às vezes com esse cuidado é importante, né, Padre Armando? Exato, exato. É bem lembrado, bem lembrado. De fato, aquela região ali, desse Crescente Fértil, é o berço da civilização antiga, né? É ali que surgiram as primeiras cidades, né? Então, as primeiras cidades do mundo mesmo foram ali. E tinha a muito religião conhecimento. monoteísta, né? Surge dali com Abraão, né? Sim, exato. É o ciclo do Abraão, né? Que sai da Babilônia e vai para a Terra da Promessa. E é muito interessante. A Babilônia, assim, de fato, sempre foi muito marcada por essa grande cultura, né? Inclusive tinha uma famosa biblioteca da Babilônia, que era muito conhecida no mundo antigo, né? Então, vocês imaginem, 3.000 anos atrás, e já existia a biblioteca, assim, uma biblioteca finíssima, né? Coisa muito boa. Depois, com o tempo, acabou se perdendo, mas a Babilônia era muito conhecida. E a Babilônia se tornou um ponto de referência porque os judeus, quando eles foram exilados, ficaram lá durante alguns anos, né, durante cerca de 40 anos. Depois, uma parte do povo voltou, quando os persas dominaram aquela região, e aí libertaram o povo, né, era muito comum, quando um povo dominava o outro, aí anistiava, liberava aqueles que tinham sido presos anteriormente, né, e aí uma parte do povo voltou, e aí se diz que, segundo a tradição judaica, das 12 tribos que existiam, somente 2 tribos tornaram, né? As outras 10, elas ficaram lá. E aí tinha a expectativa de que um dia aquelas outras 10 tribos iriam retornar para formar de novo essa Jerusalém. Por causa disso, por exemplo, que lá no Evangelho de Mateus, quando vem os magos do Oriente, o Oriente que eles estavam falando era a Babilônia. Os magos são aqueles que sabiam ler as estrelas, que era uma característica muito conhecida das pessoas lá da Babilônia, né? Eles eram famosos justamente por essa arte. Então, essa visita dos magos lá no Evangelho de Mateus, ela é importante, porque representa o retorno do povo que estava exilado de novo para a sua pátria, né? Que agora não é mais fundada na cidade de Jerusalém, mas é uma pátria que tem como rei o próprio Jesus, né? Então é muito importante a Babilônia, tanto no Antigo Testamento quanto depois com essa nova significação no Novo Testamento, né? Padre Armando, o Sidney traz uma pergunta. Durante os 365 dias do ano, o lecionário, lemos a Bíblia inteira? Não lemos a Bíblia inteira, mas nós lemos grande parte dela, né? Então, os livros, eles são divididos de acordo com ciclos, né? Por exemplo, os evangelhos, eles são lidos ao longo do ano A, B e C. No ano A, nós lemos o Evangelho de Mateus, no ano B, o Evangelho de Marcos, no ano C, o Evangelho de Lucas. Então, nos domingos, a gente vai ler, nos domingos do tempo comum, né? Depois, nos tempos fortes, a gente lê o Evangelho de João. Então, a gente passa ali praticamente todos os textos, ou ao menos o essencial deles. Depois, do Antigo Testamento e das cartas e dos outros textos, a gente divide ao longo da semana, em anos pares e depois anos ímpares. Então, agora nós estamos no ano de 2021, é o ano ímpar. Então, tem uma série de leituras, um ciclo, né, que vai passar uma parte lá do Antigo Testamento e das cartas. E depois, no ano par, vai ter um outro ciclo que vai passar aqueles textos também. A maioria dos textos a gente passa, mas não é todos os textos. Para ler mesmo a Bíblia inteira, tem que pegar ela e ler do começo ao fim. Até porque tem muitos textos na Bíblia que se a gente lesse na liturgia seria estranho, por exemplo, as genealogias, né? Farés gerou Tamós, não sei mais o que. Então, são textos que não agregam muito, né? Então é mais difícil. Mas o essencial a gente lê sim na liturgia. O senhor apresentou para a gente uma introdução à Bíblia, trouxe para a gente esse caminho. O que o senhor recomenda de leituras ou de livros que o senhor conheça que possam nos ajudar a continuar estudando? Claro que ler a Bíblia, como o senhor já apresentou, mas tem algum livro que o senhor orienta ou algo que o senhor orienta que a gente tenha cuidado para ler, para procurar, para conhecer e aprofundar nessa leitura? Uhum. Então, um dos livros que é interessante ler é esse aqui, ó, A Interpretação da Bíblia na Igreja, que é um documento da Pontifícia Comissão Bíblica, feita lá no Vaticano, né? Você sabe que lá no Vaticano tem uma comissão de estudiosos, de gente muito inteligente, assim, que estuda a Bíblia, e na época que foi feito esse documento aqui,
o chefe dessa comissão era o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Então, ele chefiou essa comissão e mandou escrever esse documento aqui. Nesse documento tem as várias formas de nós lermos a Bíblia, né? Porque existem vários tipos de abordagem, e aqui explica cada um desses métodos de abordagem da Bíblia. Então, para quem gosta de aprofundar mesmo, esse aqui é um texto interessante. Depois tem outros livros que são um pouco mais simples, né, que ajudam, às vezes, a gente a ler para perguntas, assim, um pouco mais pontuais, né. Tem um livro que eu comprei agora recentemente, mas que é interessante, do Bortolini, Tire Suas Dúvidas sobre a Bíblia. Aqui são as perguntas, assim, que geralmente a gente tem, e que ele responde, assim, de modo bem fácil, né, de ser compreendido. Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Então, é um livro que às vezes ajuda, não tem todas as nossas perguntas, né, mas é um livro que pode ajudar, e também custa baratinho, assim, como é um livro fininho, custa baratinho, vocês encontram fácil, né. São os principais, assim, para a gente ler e começar. E depois embarcar na onda e aos pouquinhos estudando cada vez mais, né. O ideal mesmo é estudar, quem sabe, teologia, né, e daí o professor vai indicando de acordo com o texto, né, tem alguns autores que trabalham mais esse argumento ou aquele, né, porque a Bíblia é muito complexa, né, para cada palavrinha da Bíblia existem muitas teses, muitas teorias, né, então é bom sempre aprofundar, tá? Estudar teologia no IMID, com o curso da Diocese, e onde mais? E também lá na Católica, né, para quem é de Joinville, sobretudo, tem o curso aqui na Católica de Santa Catarina, que é ali no centro de Joinville, e é um curso bem legal, é um curso que é noturno, então para quem trabalha durante o dia e depois quer vir ali estudar, é interessante, e é um curso que dura 4 anos, daí é bem mais interessante, porque aí tem tempo para você ir digerindo bastante o conteúdo, né, e como são muitos elementos, são muitos textos, então às vezes a gente não consegue aprofundar, e lá na sala de aula tem mais tempo, né, então dá para fazer bastante pergunta, enfim, é mais frutuoso. Então, quem sabe, para quem gosta aí de estudar, fica o convite para estudar teologia, né. Aceita fazer um ping-pong? O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Itajaí, mas só para nascer, né, depois eu fui criado em Barra Velha, eu já fui logo para Barra Velho, o Velha. nome dos seus pais, Padre Armando? Meu pai já é falecido, Isidoro Oscar Aquaroli, e a minha mãe é Maria de Lourdes Castro. Posso perguntar a sua idade? Sim, 32. 32, é padre desde que ano? Eu sou padre há 3 anos. A sua caminhada de seminário, o senhor entrou no seminário com quantos anos? Eu entrei no seminário com 15 anos, bem O que novinho. o senhor foi estudando nesse período? Com 15 anos, 32, Uhum. 3 anos, ó, passa uma conta rápida, o senhor estudou bastante, que bom. Sim, sim. Conta para nós um Então, pouquinho sobre os seus estudos, a sua caminhada nesse tempo de formação, Padre Armando. então, eu entrei no 2º grau no seminário, agora não entra mais tão novinho, né, mas na época ainda entrava. Aí eu concluí o 2º grau aqui em Joinville, lá no Colégio de Santos Anjos. Depois fiz mais um ano, então foram 2 anos de 2º grau que faltavam para mim, depois mais um ano de propedêutico, sempre ali no seminário de Joinville, então 3 anos ali em Joinville. Depois eu fui para Brusque, e lá eu fiz a faculdade de filosofia, mais 3 anos lá em Brusque. Depois eu fui para Florianópolis, e aí lá fiz 4 anos de faculdade de teologia. E aí, como eu gostava muito de estudar, daí eu pedi se eu podia ir continuar os meus estudos, e aí fui mandado para Roma, e aí lá em Roma eu fiz um mestrado em Bíblia, e aí fui ordenado logo depois do mestrado, e depois voltei mais, pedi para o bispo se eu podia ficar mais um pouquinho para estudar, e fazer o doutorado, e aí fui para Roma, e fiz o doutorado lá em Roma, em Bíblia também. E depois eu vim para a paróquia, na qual eu estou agora, que é a Paróquia Perpétuo Socorro. Então foram Eu ia vários anos. perguntar qual paróquia. Estou lá na Paróquia Perpétuo Socorro, aqui do Costa e Silva, em Joinville. Alguns que perguntaram ali, eu vi que são da paróquia. Um abração pro pessoal ali da Paróquia Perpétuo Socorro. Legal. Tão jovem, doutor, com tanto estudo, que bacana. Muito obrigado, Padre Armando, por partilhar conosco. Olha que alegria termos um estudioso na nossa diocese e ajudando a gente a caminhar nessas formações. Muito obrigado mesmo. Padre Armando, tem algumas perguntas, eu vou deixar aqui, nós tínhamos combinado o horário, a gente vai cumprir esse horário,
mas se o senhor quiser, rapidamente, vou ler as perguntas, o senhor, de repente, me ajuda a dar uma resposta e, de repente, alguma coisa a gente indicar. Por que não, entre os anos A, B e C, os evangelhos se repetem nas celebrações, quanto há tanto deles para se ler? Não, O senhor no entendeu a domingo ele ideia? não repete, né? No domingo ele não repete. No domingo, por exemplo, a gente vai seguir o rito, né? No tempo comum, a gente vai seguir, vai começar lá do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, por exemplo, esse ano, né? O ano B, então a gente começa Marcos capítulo 1 e vai dividindo os versículos até chegar lá ao final, né? E daí depois, em alguns períodos, a gente foca mais. Por exemplo, a paixão vai focar só a paixão em Marcos, né? Enfim, mas a gente vai ler ele. E também a ideia do ano litúrgico, né, Padre Armando, que a gente faz um percurso do ano litúrgico até chegarmos de novo para vivermos a Quaresma, vivermos a Semana Santa, vivermos a celebração, a vivência da morte e a ressurreição de Jesus, né? Então é um caminho também, né? Isso, mas é que são ciclos paralelos também, né? Tem o ciclo dos domingos, que é o ciclo ano A, B e C, e o ciclo durante a semana, que é o ano par e ímpar, daí por causa disso que repete, eu acho que é nesse sentido que era a pergunta, né? Quem trouxe a pergunta, Solange, a gente agradece. A Floral pergunta, Padre, qual a importância, então, do catecismo e quem coordenou o seu escrito, o autor do catecismo? Então, o catecismo faz parte daquele segundo elemento que eu falei, que tem o tripé, né? A Bíblia, a tradição e o magistério. O catecismo, ele é feito justamente de elementos que provêm da Bíblia, que provêm da tradição e que são depois consolidados pelo magistério. Então, o catecismo, ele é essa voz do magistério e da tradição, né? Baseando-se também na Bíblia. Então, o catecismo... Ele une os três, né? Exato. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui do Genir. Os Atos dos Apóstolos é quase um complemento dos evangelhos? Mais ou menos. A gente pode falar assim, até porque Atos dos Apóstolos é a continuidade da comunidade cristã, né? A primeira comunidade que se encontra ali. Se a gente pensar a igreja, onde é que ela nasce, na minha opinião, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. É ali que começa a igreja. Depois essa igreja vai continuar com a presença de Jesus, mas de Jesus ressuscitado no meio deles, e aí a história de Jesus ressuscitado com os discípulos e com a comunidade é contada lá nos Atos dos Apóstolos. Então, tem talvez mais do que complemento, uma continuidade, né, dos evangelhos. Legal. Padre Armando, a gente vai concluindo, muito agradecido pela sua disponibilidade de estar conosco. Novamente, eu peço desculpa pelo inconveniente de termos que fazer uma troca de link, mas percebi que os ministros também conseguiram agilmente estar conosco aqui. Peço desculpa também aos ministros, mas são desses acontecimentos que a tecnologia nos surpreende, né? Então, buscamos uma alternativa e pedimos desculpa, mas vamos cuidar para que isso, quando a gente transmite um link, seja aquele link mesmo. Então, nosso Imagina, pedido de desculpa a todos. te agradeço também todo o empenho aí do Ayrton, está sempre dia e noite trabalhando por essas escolas de formação. Se a gente tem essa escola hoje é graças a um grande empenho do Ayrton, então a gente é muito grato. Eu conheço o Ayrton há muitos anos, já quando eu era seminarista lá em Joinville, um seminário menor, a gente ia lá na casa do Ayrton, tomar um café, às vezes dormir lá, então ele conhece a gente desde pequenininho, né? Conhece a nossa comunidade aqui também. Que bom, exato. Que bom reencontrá-lo nessa situação. Por todo o empenho e obrigado a todos vocês que acompanharam também esse nosso momento. Um grande abraço para vocês e se precisar de alguma coisa, pode me procurar aqui na paróquia que eu vou estar à disposição, tá bom? Que bacana. Queremos concluir essa noite com a sua bênção, Padre Armando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém.